Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Amém. Graças a Deus por você estar aqui. Eu queria fazer um pedido aos jovens que estão ali na lateral, que eles venham e se assentem aqui conosco, por gentileza. Participa aqui com a gente. E as pessoas que estão dispersas, por favor, eu sei que hoje é um dia diferente, de muita novidade aqui na igreja. Os nossos ministérios estão expondo aí os seus estandes e todo mundo quer estar assim, com desejo de mostrar o que estão fazendo, e isso é muito bom. E então eu vou pedir também que as pessoas que estão lá sentadas, que nos ajudem, venham para cá, para a gente estar juntos. É tão bom quando a igreja celebra junto. Eu vou aguardar todos chegarem para a gente iniciar a nossa palavra nesta noite. Algumas pessoas ainda permanecem resistentes. Eu quero pedir que, por gentileza, venham, se assentem aqui conosco. Ainda tem lugar para você. Muito obrigado por vocês nos atenderem. Muito obrigado pelo seu gesto de amor a todos nós. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é tão fácil da gente falar, porque é uma palavra que eu quero dar interna à vida da igreja. E talvez aí pela mídia social, muitas outras comunidades talvez não fariam isso, porque parece que há um certo segredo nessas coisas do Evangelho. Mas nas coisas do reino de Deus, tudo é de graça e tudo deve ser dado pela graça de Deus. Nós somos uma igreja muito privilegiada, com muitos talentos, com muitas habilidades, com muitas possibilidades. E o Senhor tem nos espremido, nos jogando nas nossas mãos responsabilidades tão grandes, de cuidar de pessoas. Mas parece que a igreja brasileira, nos últimos 70 anos, ela vem distorcendo o Evangelho. E desenvolveu-se uma cultura, uma mentalidade de que a igreja é um espaço para a gente ser servido e não para a gente servir. Uma mentalidade da indiferença com o sofrimento e com a dor humana. Nós estamos vivendo depois de uma pandemia e tantas coisas nessa pandemia nós perdemos pessoas preciosas, pessoas queridas, homens de Deus, mulheres de Deus, perdemos amigos, perdemos familiares, quanta dor nós passamos, e esta igreja também. Mas nesse processo, muitos de nós também perdemos valores, perdemos princípios. Alguns estão um pouco confusos, alguns não estão entendendo muito bem o que está acontecendo.
E nós estamos voltando à nossa vida normal como igreja. E nós precisamos de reavaliar algumas coisas, alguns valores, alguns princípios que são importantes, porque eles não são princípios de momento, eles são princípios e valores que estão expressos e claramente expressos na palavra de Deus. Então, nesta noite eu quero conversar com vocês sobre a visão que Deus tem nos dado, especialmente sobre a identidade da igreja. E nós vamos fazer isso nas próximas mensagens. Hoje será a primeira. E eu quero convidá-los para a gente ler um texto da palavra de Deus, Abacuque, no capítulo 2, que diz assim: pôr-me-ei na torre de vigia e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa, tem urgência, para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Abacuque, ele foi tomado de uma indignação pelo que estava acontecendo com a nação de Israel. Os cultos na nação de Israel se tornaram uma profanação para Deus. O próprio Senhor, no livro de Isaías, explica que ele tinha ânsia de vômito, numa linguagem para explicar por que os cultos não fazia sentido mais para o próprio Senhor. A palavra de Deus diz que os sacrifícios eram oferecidos de qualquer maneira. Diz que os pobres, os órfãos, os enfermos eram abandonados pela comunidade religiosa da época. Abacuque foi tomado de uma indignação, porque ele sabia, como profeta, que a nação da Babilônia iria invadir e tomar conta do povo de Israel, e escravizá-los e dominá-los, para que de alguma maneira eles se arrependessem. A Babilônia não era um exército tão forte, que ao ponto de tomar conta de Israel, era um exército até fragilizado, diante de outros exércitos fortes que Israel já havia enfrentado. Mas agora aquele exército da Babilônia enfraquecido, e aquele exército, apesar de enfraquecido, iria encarar um povo enfraquecido, um povo que estava distante de Deus, um povo que havia abandonado Deus, que estava indiferente com o Senhor, que não se importava mais com as coisas de Deus, nem com aqueles que estavam ao redor dele, de tal forma que o profeta via que se a Babilônia chegasse ali, eles iriam de fato escravizar aquele povo. Jesus Cristo, a maior contrariedade, vamos dizer assim, que ele tinha, e os maiores enfrentamentos que ele tinha, era exatamente esta: a indiferença das pessoas para com Deus, a não existência de Deus no dia a dia das pessoas, aquilo que os teólogos chamam de secularismo. As pessoas descentralizaram da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa de Deus, e ele então enfrentava os religiosos da época, porque os próprios religiosos distraíam as pessoas, tirando as pessoas do foco principal, que era o relacionamento com Deus e o relacionamento um com o outro. E desta forma Jesus enfrenta os fariseus, e quando Jesus fala da sua intimidade com Deus, ele é colocado na cruz. A razão pela qual Jesus foi na cruz é porque ele chamava Deus de Pai. Ele tinha uma intimidade com Deus, e os religiosos não conseguiam admitir isso e entender isso, e por isso Jesus os enfrentou. A igreja do nosso tempo, de um modo geral, está se distanciando a cada dia da presença do Senhor.
A igreja está abandonando o seu foco. A igreja perdeu o foco na sua missão, na razão pela qual ela existe, na razão pela qual o Senhor fez com que ela viesse à existência. Nós estamos confundindo todas as coisas, e por isso a gente vai ficando disperso, perdido. Por isso as gerações que estão chegando não conseguem entender quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Senhor. Por isso eles confundem a igreja com um entretenimento, com um clube social, com um clube de serviços. Eles são extremamente bem intencionados. As pessoas que estão vindo com um coração puro e desejosos de aprender e entender quem é Jesus. Mas talvez a nossa geração não esteja entendendo que a gente precisa fazer discípulos, que os nossos filhos, em primeiro lugar, precisam ser discípulos, que eles precisam entender o que é um filho de Deus, o que é discipular e o que é igreja. Senão eles vão se confundir e cada vez mais eles vão se distanciando do Senhor e do foco do Senhor. Quando a gente tem uma visão, ela exige respostas em ações. É preciso que hajam ações. Quando a gente recebe uma compreensão de uma realidade, e a visão, quando a gente recebe uma visão de Deus, a gente precisa agir. E foi isso que Abacuque fez. Ele foi para a torre de vigia e ficou aguardando que Deus falasse com ele. E quando Deus falou ao coração dele, ele começou a tomar atitudes na direção de exortar o povo, de tratar o povo para que eles fizessem alguma coisa. Quando a gente tem uma visão, a gente precisa de ter pessoas que queiram mudanças, que tenham esse desejo de mudanças, que tenham essa ânsia de mudar. Não é possível que a gente continue vivendo da forma como a maioria de nós estamos vivendo, sem nos importar com a nossa família, sem nos importar com os nossos filhos, sem nos importar com as nossas crianças, sem nos importar com os jovens da comunidade, da igreja. Não é possível que a gente continue sem se importar com os adultos que estão sozinhos, sem se importar com as mulheres que estão sofrendo, passando por dificuldades, tendo crises de família e ninguém se importando com elas, com as mulheres que são deixadas pelos seus maridos, com as mulheres que deixam e sofrem violência, com as mulheres que estão sendo abandonadas e deixadas de lado. Não é possível que a igreja continue sendo indiferente a essa situação. Não é possível que a igreja se conforme com aqueles que estão ficando viúvas e viúvos e ninguém se importe com ela. Esta indiferença não faz parte da proposta do Evangelho. Deus não nos chamou para isso. Deus nos deu uma visão e nos deu uma missão. E isso é importante a gente explicar. Quando eu comecei o meu ministério, ainda jovem, eu aprendi algumas coisas. Eu visitava todas as igrejas, e todas as igrejas tinham uma mesma missão, elas tinham o mesmo desejo, elas queriam anunciar Jesus, e elas faziam isso de maneiras diferentes. Eu aprendi com todas as denominações a entender isto. Eu ia nas igrejas mais avivadas, que eram chamadas na época de pentecostais. Eu ia nas igrejas que hoje são chamadas de neopentecostais para aprender. Eu ia nas igrejas tradicionais, que era a igreja de onde eu tinha origem, e nelas eu aprendi. Quantas coisas eu aprendi, mas eu aprendi mesmo foi no Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é claro, e Jesus é muito claro quando Ele diz que nós devemos pregar e anunciar o Evangelho, que nós devemos fazer discípulos, que nós devemos integrar as pessoas na comunidade, no grupo que a gente faz parte.
e que esta é a mensagem que deve ser feita e deve ser pregada. O jeito de fazer isso pode ser diferente, cada igreja tem a sua maneira de fazer, mas aqui nós queremos fazer isso de uma forma intencional. Nós queremos amar as pessoas, porque entendemos que através do amor que as pessoas abrem o seu coração para entenderem melhor o Evangelho. Nós queremos que essas coisas aconteçam na nossa vida de forma clara. Nós temos o desejo de que as pessoas se integrem na vida da igreja através dos grupos e, num segundo momento, através dos ministérios. Porque esta é a melhor maneira que o Senhor tem para nos abençoar. A palavra de Deus e o Senhor está nos mostrando. Antigamente, a gente tinha que ir ao encontro das pessoas, para evangelizar, para pregar, para fazer missões. Hoje, as pessoas estão vindo aqui. Hoje, nós vamos receber daqui a alguns dias, 10 famílias ucranianas. Os haitianos vieram, os venezuelanos vieram, e nós estamos empenhados que eles não apenas sejam acolhidos, mas que eles venham a conhecer a pessoa de Jesus, aqueles que ainda não conhecem. Há uma diferença quando a gente fala de missão e de visão numa empresa. Numa empresa, quando a gente fala de visão, é um sonho daquilo que a gente quer ser como empresa. E a missão é eles produzirem o melhor produto que eles puderem. Então, quando você participa de uma empresa, e aqui a gente tem muitas pessoas que trabalham com planejamento estratégico, que conhecem isso muito bem, eles sabem isso que eu estou dizendo. Eu não sou um especialista, mas eu pude entender essa diferença entre uma visão que a igreja deve ter, a missão da igreja, e a missão de uma empresa e a visão de uma empresa. Na empresa, a visão é ser o melhor possível, e a missão é produzir o melhor produto possível. Numa igreja é diferente. A visão na segunda IPI é o nosso jeito de cumprir a missão, é o jeito da gente cumprir a missão, é através dos relacionamentos intencionalmente amorosos para cumprirmos a missão. Por isso que os ministérios estão expondo aí, para dizer que a gente tem um jeito de fazer as coisas. A missão, porém, não muda. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse a vocês, desde que comecei o meu ministério, eu entendi que a missão era isso, e que a visão tinha que ser por este caminho, de pregar o Evangelho, discipular as pessoas, envolver as pessoas no grupo ou na comunidade, de forma amorosa. Esta é a visão, é o nosso jeito como igreja, é isso que nós queremos desejar e desejamos. Agora, a missão, ela nunca muda. Todas as igrejas têm a mesma missão. Por isso que nas empresas, a gente coloca primeiro a visão. Na igreja, a gente coloca primeiro a missão. Por isso, todas as igrejas têm a mesma missão. Mas quando a gente deixa de fazer o ID, quando a gente deixa de fazer discípulos, quando a gente deixa de integrar as pessoas, nós deixamos de ser igreja. A igreja é um processo. Um pastor atualmente, ele tem cerca de 35 minutos para falar e ensinar a igreja. De um modo geral, há um grupo de pessoas na igreja que eles alternam a frequência. Então eles vêm um domingo sim, outro domingo não. Isso então me impossibilita de ensinar as pessoas como pastor. Porque as pessoas vêm aqui e gastam 35 minutos, 70 minutos do mês. É muito pouco. Qualquer professor sabe
que é quase impossível as pessoas aprenderem e crescerem se forem dessa forma. Por isso nós temos necessidade que vocês venham para os nossos grupos, que vocês estejam nos grupos, porque num grupo pequeno se estabelece uma possibilidade de você entender melhor o Evangelho, de você aprender melhor o Evangelho. É claro que nós queremos que você venha aqui é a celebração, aqui é a festa, aqui é motivo de alegria, aqui é o testemunho visível e invisível de que o nosso Deus é o Senhor. Nós nos juntamos para dizer isso, e o seu trabalho e o seu ministério é muito importante. Mas se você não for discipulado, se você não estiver integrado num grupo, provavelmente em algum momento da sua vida, você não vai ter recursos espirituais, bíblicos, cristãos, evangélicos, para responder à demanda que você tiver que enfrentar. É um processo. E o que é um processo? Um processo é quando você sai de uma situação e você vai vivendo determinadas experiências e aprendizados até você entrar numa outra situação. Jesus disse que faria dos discípulos dele de pescadores de peixes, evidentemente, em pescadores de homens. É um processo. Ele disse desde o primeiro dia que eles seriam discípulos e que eles deveriam pregar o Evangelho. Ele preparou os discípulos para isso. Durante 3 anos ele conviveu intensamente com aqueles homens. Ele tinha 12 que eram mais próximos dele. E ele multiplicou esses 12 e disse: olha, vocês vão pelas ruas, 70, mandou 2 a 2 para pregar o Evangelho. Nenhum dos discípulos no meio da caminhada disse: eu não quero viver esse processo. Eu quero já chegar lá na frente, já ser o pescador de homens, quero já mandar em tudo, quero ficar na janela, como dizia o Romário, eu quero ser o bambambam aqui. Não, eles se submeteram ao processo de aprendizado. Esse processo é muito importante. Você precisa aprender, você precisa buscar o Senhor, você precisa buscar na palavra de Deus, e a palavra de Deus a gente busca e a encontra e tem revelações de Deus sozinho, mas não é suficiente. A gente precisa do outro irmão. Frequentemente a Ednai conversa comigo e me fala de alguma coisa que eu não havia pensado na palavra de Deus, porque à medida que ela lê, ela compartilha comigo. Hoje eu estava vindo para cá, ela falou assim: quem é mesmo? A sogra de Pedro. Depois que ela foi curada, ela levantou e já começou a trabalhar. É o processo. Quando você é alcançado pelo Senhor, você imediatamente quer servir. A nossa tendência é se acomodar. A nossa tendência é não querer falar. A nossa tendência é não anunciar. A nossa tendência é não querer ter trabalho para discipular pessoas. A nossa tendência é não querer se envolver num grupo. Eu sei o que é isso. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhava, eu estudava, eu pregava o Evangelho, eu ia para a rua, eu ia para a praça, eu passava os sábados e os domingos com os meus amigos, com um violão, andando na rua e falando de Jesus. E durante a semana, às vezes depois das aulas, a gente marcava encontros para aprendermos, ensinarmos a palavra de Deus um para o outro. Aos sábados, que era o nosso dia de descanso, nós nos encontrávamos cedo. Vocês imaginem, jovens com 18, 19 anos, tendo levantar cedo, no sábado, dia de folga, dia de descanso, depois de 8 horas de trabalho e 3 aulas hora à noite, na universidade, nos encontrávamos para aprender as coisas de Deus. E se há alguma coisa boa em mim, foi porque o Senhor deu na sua palavra, no aprendizado com as pessoas. Talvez você não esteja entendendo por que eu estou emocionado, mas é porque houve pessoas que me abraçaram, que entenderam que o Evangelho é o poder para libertar as pessoas dos vícios, do mau hábito, que o Evangelho é poder para salvar as pessoas, que o Evangelho é transformador.
as facilidades. Jesus ofereceu facilidades para eles, várias. Disse assim para eles: olha, quando vocês forem pregar o evangelho, não leve nada, vocês comecem a pregar, vocês comecem a falar, e Deus vai empoderar vocês, para vocês serem capazes de fazer. E eles saíram de 2 a 2, e quando eles voltaram, eles contavam para Jesus, diziam assim: Senhor, nós estamos felizes porque nós vimos os demônios serem expelidos, saírem, libertarem as pessoas. Senhor, houveram famílias que nos acolheram porque queriam ouvir o evangelho. E Jesus disse assim para eles: o mais importante não é isso, não é o que vocês fazem, é aquilo que vocês são, porque o nome de vocês está escrito no livro do Senhor na eternidade. Facilidades, recursos espirituais. Jesus disse assim: eu vou estar com vocês, eu vou andar dentro de vocês, eu vou morar no coração de vocês, eu vou habitar o coração de vocês através de um poder sobrenatural. E quando vocês abrirem a boca de vocês, a minha palavra for anunciada, elas seguirão milagres. Irmãos, faz 42 anos que eu sou pastor, e eu vejo todo dia, toda hora, em cada momento da minha vida, em cada fase da minha vida, eu tenho visto pessoas sendo curadas, à medida que elas entregam a vida a Jesus. E você pode. O mesmo poder que habita em mim, habita naqueles que creem nele. Com 19 anos eu estava pregando nas praças, e eu via jovens vindo na minha direção, completamente endemoniados. E eu não sei, ou melhor, eu sei qual era o motivo. Não é porque eu era melhor, nem santo, bonzinho, mas é porque em mim, desde aquele momento, eu creio, habita o poder de Deus em mim. E eu dizia, quando eles vinham me ameaçando, armados com faca, querendo me assaltar, e eu com aqueles 8, 9, 10 jovens diziam: em nome de Jesus, para! E aquelas pessoas desmaiavam. 19 anos, 6 meses de conversão. Você pode, porque esse Deus que eu creio é poderoso para transformar as vidas. Você pode se ajoelhar e falar de Jesus para o seu filho, porque Ele é poderoso para transformar. Você pode, quando você é habitado por Ele. Recursos materiais que Jesus deu para eles, nada. Eles não tinham. Ele dizia: olha, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Hoje nós temos tudo. Quanto mais a gente tem, mais a gente se acomoda. Os recursos materiais que Deus está nos dando, está dando a cada um de nós, é para a gente cumprir a missão. É uma irresponsabilidade você ter o que você tem e você não anunciar Jesus. Com os seus recursos e com a sua vida, com os seus lábios, a saúde que você tem, a beleza que você tem, a inteligência que você tem que ser usada para a glória dEle. E é por isso que você existe, e é por isso que a tua existência está sendo estendida. Eu quero dizer a vocês, não é a nossa missão como igreja ter uma fábrica de automóveis, nem ser sócio de fábrica de automóveis. Tem uma igreja aí que é. Não é missão da nossa igreja ter um banco. Tem igrejas que tem banco, pega o dízimo das pessoas e põe no banco, e algumas já são proprietárias de banco. Essa não é a nossa visão, nem é a nossa missão. Vender café, tem uma igreja aqui, tem uma fábrica de café. Vender livros, camiseta, copo. Fazer romaria para Aparecida.
ou para Jerusalém, que está na moda. Ter um melhor louvor, nós não estamos competindo com ninguém. Não é isto. A missão é a mesma para todos. A visão que nós temos é evangelizar e discipular as pessoas de uma forma intencionalmente amorosa. É isto. Não é o nosso desejo ensinar as pessoas a amarem Mamon. Tem comunidades, tem igrejas que as pessoas só se tornam líderes se eles tiverem dinheiro. Qual é a nossa missão? Se a gente tirar essas duas palavras aqui, a gente deixa de ser igreja. Se tirar evangelizar e discipular. Porque batizar, tem muitos batismos. Até na universidade se batiza, né? Você entra lá, você é batizado. Você é calouro, né? Ser cheio de compaixão. As pessoas mais humildes podem também ser cheias de compaixão. Não tem recurso nenhum, mas ama o Senhor. Então o coração é cheio de compaixão. Me lembro, numa das viagens missionárias que fiz, contei isso hoje de manhã lá no culto, viajando de Brasília para Salvador. Tínhamos uma Kombi. Muitos de vocês nem sabem o que é isso, né? Kombi era uma minivan antiga. Alguns aqui tiveram, o professor Wilson teve várias, né, na empresa de transporte dele. E aí, viajando, aqueles jovens, nós economizávamos, além do nosso dízimo na igreja, das quais nós éramos membros, porque para participar do grupo, todos tinham que ser membros de uma igreja. E nós dávamos o nosso dízimo, e além do dízimo, nós fazíamos um ajuntamento de dinheiro para comprar uma Kombi. Compramos uma Kombi para viajar pelo Brasil. 2 vezes por ano nós viajávamos pelo Brasil. Durante um mês, formávamos grupos de jovens e saíamos pregando o evangelho nas ruas, nas praças. E numa dessas viagens de Brasília para Salvador, a Kombi, 6 anos de uso, quebrou. No meio da estrada, uma rodovia que ainda era nova, não tinha posto, distante, 3 horas da manhã, resolvemos que 2 rapazes, nós éramos em 4 rapazes, 2 iam andar até encontrar uma ajuda. E nós saímos andando, eu e mais um colega, e fomos andando, e o sol começou a esquentar, 8, talvez 9 horas, e não encontrávamos ninguém, até que vimos um casebre assim adentro do asfalto, e nós fomos até lá. E chegamos na casa, uma senhora veio na janela, uma porta, uma janelinha, uma casa de pau a pique, e ela veio e botou o rosto para fora da janela, viu que era a gente, os cães latindo e a gente ali se controlando, e de repente nós falamos para ela que nós estávamos com o carro quebrado e que precisávamos de ajuda, se ela não sabia de um lugar onde pudesse nos ajudar. Ela disse: eu não sei de nada, daqui a pouco meu marido chega e vocês falam com ele. E ela, morrendo de medo, fechou a porta, a janela, e ficou lá dentro, e nós ficamos ali aguardando aquele homem chega, o marido dela, montado num cavalo, e nos vê. Aí nós falamos: olha, nós somos jovens cristãos, estamos viajando, nosso carro quebrou. E ele assim imediatamente nos convidou para entrar. Não, entra aqui. E nós fomos para dentro da casa e conversamos. Ele falou: olha, agora eu vou almoçar, depois do almoço eu levo um de vocês até um lugar, que é uma cidadezinha que tem aqui alguns quilômetros na frente, e nós vamos de cavalo, e aí vai ser mais rápido, e talvez vocês tenham ajuda lá. E na hora do almoço, ele disse assim:
Eu só tenho 2 ovos ou 3, eu não me lembro, mas eu quero compartilhar e oferecer para vocês comerem. Estendeu a mão, chamou os filhos e disse assim: vamos orar, porque nós somos todos filhos de Deus. Alguém passou lá, alguém pregou o evangelho, alguém ensinou aquele homem a orar. Você entende o que eu estou falando? Gente pobre pode ser cheio de compaixão. A maior compaixão que pode existir no coração humano é você anunciar Jesus Cristo, o Senhor. É você discipular e levar as pessoas a entenderem o evangelho, que é de graça e veio de graça, e todos podem. Como cumprir a missão? Eu vou encerrar a minha palavra. 3 coisas: se envolver, discernir e interceder, não sendo passivos e sendo ativos. Muitos crentes, eles gostam do vinde, né? Aquela palavra do Senhor que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos os crentes gostam dessa palavra. Ah, que maravilha! Mas poucos prestam atenção no id. O movimento é o contrário. A gente precisa ser mais ativo. A gente precisa ter algumas atitudes e algumas ações. Sabe por quê, gente? A igreja não é uma coisa qualquer. Não é um clube de serviço. Não é um Rotary. Não é... E esses clubes são excelentes, fazem trabalhos belíssimos. Aqui não é um show de entretenimento. Nós não temos condições de competir com a sociedade, com o mundo. Há muitos outros shows muito mais atraentes do que os nossos. Então aqui não é show. A gente não se reúne aqui para apresentar um show um para o outro. Não. As 2 maiores organizações humanitárias do mundo, uma é a AMA, é AMA com 2 M's, trabalha na Índia. Milhões de pessoas são atendidas, crianças pobres, crianças abandonadas, são atendidas por aquela organização. Milhões de dólares são encaminhados lá, fazem um trabalho lindo, belíssimo. A segunda organização que mais recursos tem, mais voluntários tem, se chama Médicos Sem Fronteiras, e muitos de vocês conhecem. É um trabalho belíssimo. E quando um Médicos Sem Fronteiras aparece no ambiente, a gente até se curva, né? Porque eles dedicam 7, 8 anos da vida deles para estudar. Depois 2 anos eles dedicam a uma missão para cuidar das crianças pobres, barrigudinhas, cheias de vermes, recebem remédio, são atendidas, para aplicar uma vacina. Pessoas paupérrimas. Quando a gente vê uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras, a gente chora junto. Que lindo trabalho. Milhões de dólares são dedicados. Aí o pastor vem aqui e fala da igreja para vocês, tão criticada. Quando a gente critica a igreja é porque a gente não está entendendo a missão da igreja. A igreja foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo. O exército americano, quando manda os seus soldados para a guerra, geralmente os jovens é que vão para o fronte. Geralmente os mais pobres. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa não tem documentos para viver lá, o exército americano oferece os documentos se ele se alistar no exército. Alguns deles desses não documentados, de origem
da América Central vão para a guerra. Às vezes casados, recém-casados, geralmente eles se casam e vão. Porque eles acreditam que eles vão voltar. E eles se enchem de orgulho. Você encontrar um soldado americano, ele passa por um treinamento tão forte que ele começa a amar a nação americana de uma maneira absolutamente diferente. Ele se acha de fato um herói. Muitos deles não voltam. Quando voltam, eles têm aí 1 ou 2 anos de aposentadoria gradativa, para daí eles entrarem no mercado de trabalho, gradativa para menos. Se morrerem, a viúva tem 6 meses. Mas é uma causa, a guerra. E as pessoas se orgulham disso. Aí eu venho aqui e falo da igreja para vocês. Sabe por quê? É por isso, olha, quando você nascer, se os seus pais forem crentes, a igreja vai cuidar de você, vai batizar você, vai ensinar quem é Jesus. É por isso que a gente tem essa estrutura aqui. Aí à medida que você vai crescendo, você vai ficando aquele jovenzinho irrequieto, e alguns foram criados na igreja, sabe que é assim. Alguns de vocês que estão aqui, que eu conheço, jogaram bola dentro do templo, penduraram nas cortinas, andaram em cima dos bancos. Que maravilha! A igreja está lá, cuidando, sendo paciente. Depois, quando você cresce mais um pouco, fica aquele jovenzinho meio inquieto, meio rebelde. A igreja abraça você através dos outros jovens e diz: olha, é possível ter uma vida bonita, saudável. Jesus é melhor do que tudo que estão ofertando para vocês. A igreja está lá. Quando você casa, é a igreja que faz teu casamento. Quando você tem uma crise no casamento, são os irmãos e irmãs da igreja que vão ao seu encontro e te abraçam e oram com você, intencionalmente amorosos, sem nenhum interesse, querendo que você conheça mais a Deus e ame mais ao Senhor através da luta que você está tendo. Quando você vai ficando mais adulto e você tem uma crise financeira, um problema, quem socorre você? Médicos Sem Fronteiras? Não. O exército americano? Não. O político brasileiro? Muito menos. Quem socorre você? Quem socorre você? Os seus irmãos e irmãs que estão perto de você. Socorre na oração, socorre no abraço, socorre se for necessário te dando ajuda e alimento, socorre orando para Deus abrir uma porta para você trabalhar. Se for necessário, vai pagar a conta de luz. Aí, quando você morre, os que ficam não ganham uma aposentadoria de 6 meses. Os que ficam enchem o coração de esperança, porque creem que aquele que morreu vai ressuscitar e vai estar na glória, e um dia nós vamos encontrá-lo na eternidade. Nós não sepultamos as pessoas e dizemos: pronto, acabou, agora vocês vão para casa e se virem. Não, nós cuidamos daqueles que ficam, e nós enchemos o nosso coração de esperança de encontrar na eternidade uma pessoa, aquela pessoa. Você está entendendo por que você precisa encher o seu coração da graça e do poder de Deus? Você está entendendo por que você precisa se comprometer com a igreja? Não é por minha causa, eu não quero adeptos. Eu não estou aqui para levar ninguém
para lazer, para festa, para turismo. Eu quero que você creia em Jesus, ande com Ele, viva para Ele, sirva a Ele e glorifique esse Deus que é vivo e poderoso. É para isso que eu fui chamado e é para isso que a igreja foi chamada. Em nome de Jesus, quando você sair daqui nesta noite, passa ali, dá o seu nome naquela dezena de ministérios que tem ali. Preferencialmente, aqueles grupos que estão mais voltados para o discipulado e para o ensino. Tem um dos nossos grupos que tem 19 pessoas, porque não tem gente para liderar, porque não tem gente para se comprometer. Você precisa entrar no processo, para que a gente tenha gente que queira anunciar e discipular pessoas. Ah, como eu sonho com isso, irmãos. Essa cidade vai ser revolucionada, os lares serão transformados. Que o Senhor nos dê graça e que nesta noite alguns corações, quem sabe todos vocês, estejam dizendo: sim, Senhor, eu quero. Amém? Um amenzinho assim de quem crê. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor nos encha de paz, de alegria, de prazer, de andar com Ele, de viver para Ele.